quando a gente vai adotar ou comprar um animal, a gente tem que saber de todas as responsabilidades, né? Vai ser... é literalmente um filho hoje em dia dentro de casa, né? Você tem que saber o levar no médico, ou você dar as vacinas, a comida, a alimentação, o passeio. Então, é um cuidado num geral, né? Acho que a Ká vai conseguir falar um pouco melhor da parte mais... Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos à 5ª temporada do nosso Pod Chique. Este vídeo podcast que tem por objetivo trazer convidados sempre muito diferenciados, com assuntos muito especiais para me tornar e te tornar pessoas melhores e dessa forma criarmos um entorno melhor e assim co-criarmos um mundo melhor. Porque ser chique e elegante é sobre isso, é sobre criarmos um mundo melhor para a gente mesmo viver neste mundo. Não me conhece ainda? Então deixa eu me apresentar para você. Eu sou Anderson Delfino, eu estou toda terça e toda quinta, sempre às 18 horas, com conteúdo inédito para você, neste que sem dúvida nenhuma é o canal mais chique e mais elegante de todo o YouTube. A gente tem também uma vez por mês um episódio inédito do nosso Pod Chique. Você também pode me seguir lá nas minhas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo para você. Por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Já aproveita esse momento e se inscreva aqui no canal e ativa as notificações aí no sininho, que é para você não perder mais nada de conteúdo que a gente postar por aqui. A gente também tem o botão do Seja Membro, clicando lá você se torna um membro Segue Chique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas, além, é claro, de estar colaborando para a gente continuar produzindo conteúdos de qualidade como este daqui e inteiramente gratuitos para você. Bom, antes de apresentar as nossas convidadas do episódio de hoje, sim, são 2 convidadas hoje, eu quero falar um pouco da Feito A2, que é a patrocinadora deste episódio do nosso Pod Chique. A Feito A2 é uma grife contemporânea para pessoas que gostam de criar o seu próprio estilo. Eles estão me vestindo com essa moda pijama, são conjuntos lindíssimos, com estampas bem diferentes, bem variadas. Eles são confeccionados em viscolinho, é super agradável ao toque, não amassa, são gostosos e além das roupas, eles têm acessórios para deixar o look sempre mais bonito. Tem bolsas, porta-documentos, porta-óculos e eles também têm os utilitários, porta-vinho, jogo americano, porta-copo e você pode personalizar com o teu monograma ou com a logo da sua empresa e aí você vai ter assim aquela peça exclusiva sua, tá bom? O arroba dele está aparecendo aí embaixo para vocês, então você pode entrar lá no perfil e conferir todos os produtos da Feito A2. Vale a pena, são produtos muito lindos. Bom, agora sim, vamos apresentar as nossas 2 convidadas de hoje. Elas são médicas veterinárias. A doutora Beatriz Simões é médica veterinária pela UMESP, criadora de conteúdo voltado ao universo pet, é assessora de marketing do Hospital Veterinário Amar Vets. A doutora Camila Mendes é médica veterinária pela UniUB. É isso? UniUB? Isso mesmo, UniUB. Doutora em anestesiologia. Gente, eu fiquei treinando essa palavra porque é um trava-línguas, né? Pela FMUSP, pós-graduada em terapia intensiva veterinária e gestão de pessoas, docente em pós-graduação com foco em anestesia e terapia intensiva. E hoje elas vêm falar com a gente sobre os nossos queridos pets. Sejam muito bem-vindas. Obrigado pela presença aqui, é um prazer recebê-las, viu? Nós que agradecemos o convite. Bom, eu queria que vocês se apresentassem então um pouquinho para os nossos Segue Chiques, que dissesse quem é a Camila, quem é a Beatriz e que vocês contassem como é que vocês escolheram essa carreira tão linda que é a carreira da veterinária. E enquanto vocês vão contando, vão se apresentando, eu quero servir uma bebidinha para vocês. O que eu posso servir? Nós temos café, água, vinho. Eu aceito um café. Um café? Uma água com uma gás. água com gás. Então vamos lá, se apresentem, por favor, digam o nome para saber quem é a Camila, quem é a Beatriz e como é que vocês chegaram à carreira de veterinária.
Tá certo, vou começar então, Tá cara. bom. Bom, me chamo Beatriz. Eu sempre quis ser veterinária desde criança, assim, a gente sempre teve muitos animais em casa também. Ali no ensino médio, fiquei pensando se era isso mesmo, mas não tive dúvidas, fiz a veterinária na Umesp, né? Adorei do início ao fim. E depois eu comecei a atuar. Então, atuei em clínica, atuei em internação. Sempre gostei muito, muito mesmo. Mas na metade do ano passado, eu viajei. Fiquei 3 meses fora do Brasil. E aí, quando eu voltei... Obrigada. Quando eu voltei, surgiu uma outra oportunidade de primeiro eu ir para a área de UGC, né? UGC é conteúdo gerado pelo usuário. Então, eu trabalhei aí com algumas marcas, que eu achei incrível também. Eu acabei saindo um pouquinho, brevemente, ali da veterinária, para trabalhar com algumas marcas, fazer conteúdo para elas, e eu amei. Mas aí chegou um momento que eu falei, meu, eu não quero abandonar a minha profissão, eu amo ser veterinária. E aí eu comecei a pensar como que eu poderia incluir essa vida de conteúdo e tudo mais, o marketing, né, na veterinária. E me surgiu a vaga aí de ser assessora de marketing do Amar Vets. Então, super aceitei e, nossa, foi incrível. Eu estou amando, assim, trabalhar nesses dois universos, né? Porque eu não larguei minha profissão, porque estou dentro ainda de um hospital, trabalho diretamente com os animais e, ao mesmo tempo, com o marketing. Basicamente isso. Legal. Bom, eu sou Camila. Camila? Eu já tive uma inspiração dentro de casa. Meu pai é veterinário. Então, eu cresci dentro de uma clínica veterinária. Então, por muito tempo, eu também não sabia, né? Falar, não sei se eu quero, não sei se eu não quero. Na época do colegial, eu gosto muito de conta, né? Gosto muito de número. Eu quero ser engenheira, eu quero ser administradora. Eu pensei em tudo, mas no final eu acabei optando pela veterinária. Não por imposição, né? Porque muita gente me pergunta, seu pai que quis? Não, foi assim, por inspiração mesmo. Por inspiração, né? Exato. E eu sempre falei que eu queria ser igual a ele, né? Tão bom quanto ele. Então, foi uma inspiração muito grande. E falando da minha trajetória dentro da veterinária, eu me formei muito nova, entrei na faculdade muito nova. Então, eu saí no campo de trabalho, também não sabia o que queria. E eu fui descobrindo, né? Eu fazia um plantãozinho à noite, aí chegava uma emergência. Eu falei, nossa, que legal a emergência, mas e o que eu vou fazer depois da emergência? Né? Então, foi aí que surgiu o interesse da terapia intensiva. Então, comecei a me especializar, fazer curso de atualização. Depois, eu acabei indo para pós-graduação, doutorado dentro da área da anestesiologia. Anestesiologia. A gente precisa treinar essa palavra. Mas acabou que o meu foco de pesquisa era algo totalmente dentro da terapia intensiva, que era a parte de choque hemorrágico, né? Então, acabou também juntando duas coisas, né? Anestesia e terapia intensiva. E acabei também indo para o lado da docência, que eu gosto muito. E lá no hospital, na Amar Vets, eu acabei... colaboro, né, com a parte de internação e UTI, eu sou coordenadora da internação e da UTI de lá, e também colaboro com a parte da clínica médica, então toda a parte clínica, toda a parte da assistência em si do hospital, acaba que eu auxilio ali com a coordenação. Ótimo, vamos começar falando das modas das raças. Pelo menos nos cachorros a gente vê muito isso, né? Que tem raças que entram e que saem de moda ao longo do tempo aí. Então houve, por exemplo, uma época quando eu era muito criança, que foi ontem, viu? Foi quase ontem, que a moda eram os cachorros piquinês. Depois vieram os poodles. Hoje praticamente a gente não vê mais piquinês, não vê mais poodle. E os Spitz, que são os meus amores hoje, tenho 2 em casa, estão muito em alta. Como é que acontece essa coisa da moda? Como é que as raças entram e saem da moda? Por que isso acontece? E acontece também com gatos? Existe essa moda também? Acontece também, tá? Eu acredito que a próxima moda que vai vir vão ser os caramelos, né? Até mesmo por conta do filme que saiu agora. Isso, Então, eu acredito que a próxima moda talvez venham eles. E é muito sazonal mesmo. Antes, eu falo também na minha infância, né? Convivi com muitos poodles.
E hoje a gente Eu sou ainda apaixonada vê. em poodle. A gente, Sou ainda suspeita. vê, a gente ainda vê poodle, mas é uma quantidade bem menor. Sim, E o verdade. Shih Tzu, ele apareceu Shih Tzu, Lhasa, que também são cães pequenos. Talvez essa necessidade, né, daquele contato mais íntimo, aquele pequenininho, eles são muito carinhosos, eles são muito brincalhões. Então, acaba que isso acaba atraindo também bastante o público, né? Então, em geral. E nos gatos também não é diferente. Os gatos têm a sua sazonalidade também. Antes tinha bastante siamês, aí entrou na moda o Maine Coon, que é aquele cão um pouco mais, um gato um pouco mais exótico, que ele é tido como uma raça gigante, né? Tem Maine Coons que chegam a 14, 15 quilos, que são enormes. Tem o Sphinx, né? Tem. Que é o que é totalmente pelado, que ele não tem pelo. Ai, eu já vi. Já Sim. vi É tanto incrível, esse gigante, como é que você falou Maine que chama? Coon. Maine Coon. Isso. É que são enormes, Enorme. parecem Um leões, tigre, tigres, sei lá. E o outro O que é Sphinx. Sphinx. Isso, então são raças um pouco mais exóticas, um pouco mais diferentes, né? Mas o gato, eu acho que no geral mesmo, são os persas, que são aqueles do focinho Achatadinho. achatadinho, e o siamês, que é aquele mais cinza, com aquele olhinho claro, né? Mas nos gatos, o vira-latinha ainda, né? A gente chama do frajola, né? Aham. Ele ainda impera bastante também. Sim. E tem os que não saem de moda, né? O Golden, por exemplo, nossa, é uma Ai, raça. São maravilhosos, São maravilhosos. né? São lindos. E você vê que não sai de moda. Tem sempre um Golden, monte em todos os labrador. lados. Labrador também, É é que verdade. o Golden são, eles, em geral, claro que depende de indivíduo para indivíduo, mas em geral é uma raça muito dócil, né? Nossa, eles são maravilhosos. Eles são brincalhões, Sim. muito brincalhões. Então, Expressivos, né? são animais que precisam gastar energia, né? Então, para um apartamento, se tiver um apartamento grande, né? Senão ele vai precisar de Sim, ele precisa de espaço, né? ele vai precisar de local, porque ele é muito ativo. Tanto que é uma raça muito boa para você ter com crianças, né? E tem uma tendência hoje maior para os gatos do que para os cachorros. Eu tenho notado um pouco isso, que os gatos, falando em moda, eu tenho a impressão que ter gatos, ser tutor de gato, tá mais em alta, tá mais na moda do que de cachorros, porque eu acho que no passado, sem dúvida nenhuma, as pessoas tinham mais cachorro do que gato. Sim. Eu tenho essa impressão. E que atualmente isso está invertendo um pouco. Ou é uma impressão equivocada Não é, minha? não. Aumentou bem, né, Cá? Eu Aumentou vejo bem. muito isso, é um reflexo mesmo da sociedade de hoje, né? sim. Então, são pessoas mais independentes mesmo, que trabalham mais fora de casa, que querem ter a independência do gato como aliado da rotina. Porque os gatos, É mais eles... tranquilo de ficar, né, sozinho, assim. Os gatos não têm aquela necessidade daquele contato muito próximo Que o cachorro pede, né? Exatamente. A brincadeira, tudo. É diferente, mas veio crescendo de um Tem uma tempo pra cá. crescente muito grande. O cachorro ele tem uma dependência Tem. maior, né, do humano. Tem. Bastante. E o gato ele tem uma independência, ele fica bem o dia Exato. todo. Fica na paz dele ali. Aliás, a gente brinca, né, que quando o humano chega em casa, o gato fala: o meu humano chegou na minha Exato. casa. Pra né? me servir. Ele chegou para me servir na minha casa, né? O cachorro não, o cachorro já é assim, o meu humano chegou em casa, chegou na nossa casa, pelo menos é a sensação que a gente Sim, tem, né? exato. Dessa independência do gato. Hoje em dia eu acho que tá bem dividido até. Os cães e os gatos, assim. Mas tá Né? assim, não é uma percepção bem. sua, é uma crescente real mesmo, os gatos, né? Cada vez mais gatos aí. E aí a gente tem aquela questão que todo mundo fala, que aí eu também queria saber de vocês, que os SRDs, né? Os sem raça definidos, vira-latas, né? Que eu acho super bonitinho chamar de vira-lata. Tanto gatos como cachorro. Dizem que são mais resistentes, que eles são menos sujeitos às doenças do que os animais de raça. Isso é uma verdade? Isso é um mito? O que vocês contam pra gente sobre isso? Não deixa de ser uma realidade,
né? Então, falam também que eles são menos sensíveis, né? Que as coisas que acontecem, quando acontecem com vira-lata, não pegam tão intenso, né? Não ficam Como tão, nos de raça, né? tão crítico. Eu falo que é muito individual isso daí. A gente não pode generalizar, né? Senão alguém vai pegar um vira-lata e fala, nunca mais vou gastar com veterinário, e não é assim que funciona, né? Então tem algumas particularidades de algumas raças que talvez deixam as raças um pouco mais sensíveis, né? E não que o vira-lata seja mais resistente, talvez essa característica de algumas raças, né? Vou dar exemplos, tá? Igual o Shih Tzu, que todo mundo gosta bastante do Shih Tzu. Tem bastante Shih Tzu que tem problema respiratório, até pela própria anatomia, né? Que é aquele narizinho um pouco mais achatado, a entrada do ar da narina, ele é muito pequenininho. Então, aquilo dali pode fazer algum problema respiratório. Que a gente chama de braquicefálico. Braquicefálicos, exatamente. Que é aquele focinho mais achatadinho. Isso, igual o de pug, por exemplo. Pug, bulldog também, né? Exato, igual um braquicefálico dos gatos é o persa, é aquele narizinho quase bem não achatadinho. tem até judiação. Exatamente. É bem achatadinho mesmo. Então, tem algumas características que fazem com que as raças fiquem mais sensíveis, né? Eu vou dar um exemplo de uma raça grande. O boxer é um paciente que ele tem uma probabilidade grande de ter problemas oncológicos. Não necessariamente ele vai ter, né? Mas é uma predisposição de raça. Então, eu acho que é mais sobre isso do que, de fato, o vira-lata ser mais resistente. Porque é difícil você ver um vira-lata braquicefálico. É difícil. Você quase não vê, né? Um vira-lata que tem a pele muito clarinha, né? Aquele focinho rosado, que aquilo dele pode ter problema de pele. Então, isso acaba ficando também, né? Porque dizem que como o vira-lata é uma cruza de várias raças, então você vai meio que, em tese, eliminando os problemas específicos de cada raça. Sim, e aí você gera uma genética mais, vamos dizer, aperfeiçoada, menos suscetível a doenças. É uma verdade, não? Podemos dizer que sim, né? Que não deixa de ser o que eu falei agora, né? Que é isso, né? Aquela probabilidade maior daquela raça desenvolver alguma coisa, talvez não está tão presente ali nos vira-latas, né? Mas eu sou apaixonada neles. Eu também. Sou suspeita, eu tenho um. Agora, ter um vira-lata, acho que a doutora até já falou sobre isso agora há pouco, não é sinônimo de que não precisa de cuidado nenhum, porque ele é resistente, então que não precisa vacinar, não precisa tratar, não é? Um vira-lata, ele precisa de cuidados tanto quanto qualquer outra raça, né? Exato. E quais são esses cuidados para aquela pessoa que está nos ouvindo agora? Ela está na dúvida. Se ela vai pegar um pet, se ela não vai pegar um pet, o que ela precisa ter em mente que ela vai ter que ter como rotina? Vamos falar aqui dos contras neste momento, né? Porque depois eu quero até entrar nesse assunto também. A gente ouve muito sobre animais abandonados, porque as pessoas ou adotam ou compram, porque todo mundo pensa na festa, que é ter um bebezinho em casa, que é ter um animalzinho em casa. Mas esquece de toda a obrigação e os cuidados que são necessários. Então, eu queria que vocês dissessem assim, quais são as rotinas, tanto para cães quanto para gatos, que eu acho que é o que é mais numeroso, populoso, né, nas nossas residências. Quais são as rotinas que a gente precisa saber que a gente vai ter que cumprir? O que é o básico? A gente entra, acho que no ponto de responsabilidade, né, Cá? A gente estava até conversando sobre isso antes de entrar aqui. Que quando a gente vai adotar ou comprar um animal, a gente tem que saber de todas as responsabilidades, né? Vai ser... É literalmente um filho hoje em dia dentro de casa, né? Você tem que saber o levar no médico, ou você dar as vacinas, a comida, a alimentação, o passeio. Então, é um cuidado num geral, né? Acho que a Cá vai conseguir falar um pouco melhor da parte mais técnica, mas é focar muito nessa responsabilidade, né? Não é só para as coisas boas, né? São gastos que você tem também, né? Então, você tem que estar disposto a isso. Só para complementar, né? Eu falo que são dois públicos diferentes, né? O cão e o gato. Tem as suas exigências.
O básico seria saber exatamente isso. A gente faz a medicina preventiva com eles. Então, tem que levar no veterinário, tem que saber como que tá, fazer uma varredura para saber a saúde geral. São as vacinações, né? Porque também a gente evita doença com as vacinações, vermifugação. Então, vamos lá. Quantas vezes por ano é preciso visitar o veterinário? Por exemplo, se tudo tá bem, o bichinho, o animalzinho, ele não tá apresentando problema nenhum, quantas vezes no ano é preciso fazer a visita ao veterinário? Uma vez a cada 6 meses, uma Então, vez 2 por vezes no ano. ano. Isso. Só que no comecinho, né, aquele bebezinho que tem um gostoso da cuidado gente ter maior, em casa, é uma vez por mês, até completar a vacinação inicial. É bem parecido mesmo com um bebê, Com um com uma bebê criança, humano. sim. E o gato já tem a particularidade dele, que é um pouquinho diferente. Caixinha de areia, né? Que é onde ele vai lá e faz as necessidades. Ela tem sempre que estar muito limpa, porque senão ele não faz. Gato tem uma propensão, ele gosta da rotina. Então, se você tirar aquela areinha dele do lugar, também ele pode não fazer xixi, pode não fazer as necessidades, e isso pode provocar prejuízo para eles, né? Eles começam a ter problema para urinar, problema de infecção de urina e todo o resto. Além de alimentação também de boa qualidade. Você vai deixar disponível aquela comidinha o dia inteiro, chega de tarde, você tem que tirar, porque ela não pode molhar, senão fermenta. Então, tem a sua rotina também. E cuidado médico com gato acaba sendo similar. Similar. Sim. É igual. O Até gato- aos 6 meses, uma Exato. vez ao mês. E depois, uma vez por ano, duas vez vezes ao ano. 2 vezes Para as ao ano. vacinações. Exatamente. Tá. E o ciclo de vacinação do gato é semelhante ao do cachorro? Ele é um pouco mais curto, mas não deixa de ser similar também. E também reforço anual, né? Então, de vez em quando muda algumas regras, mas normalmente é esse reforço anual ou de acordo com sorologia também, né? Então, você colhe o sangue, vê se aquele paciente está com a titulação em dia, e se tiver baixo, você vem e faz o reforço. Tá. Então, E banhos, gato é menos do que cachorro? Ou também isso Acho é que mito? depende de como você acostuma ele desde filhote, né? Tem gente que acostuma a dar banho frequente e eles levam isso numa boa, né, cara? E tem gente que não. Então, por exemplo, a minha gata, ela não é acostumada. Então, se eu levar agora ela pra tomar um banho, ela vai ter um Detestar. estresse absurdo, né? Que pode fazer muito mal pra ela. Então, tudo depende de como você acostuma eles quando filhote, né? o gato, ele é muito limpinho, É. ele acaba se limpando. Então, Porque eu ia perguntar exatamente Sim. isso. A gente ouve dizer que gato é autolimpante, né? ele se limpa. Porque eles Se se lambem. lambe muito, tanto que uma das coisas, primeira coisa que você percebe que o gatinho não tá bem, é quando ele para de se limpar. Então, ele mostra, né, através do comportamento dele, que alguma coisa Alguma coisa tá tá errada. acontecendo. Sim. Igual eu tive Maine Coon. E eu tosava meu Maine Coon, dava banho para escovar a quantidade de pelo, que é muito grande, mas fazia assim, um banho a cada 4, um banho a cada 5 meses em pet shop. Fora isso, era só cuidado em casa. Então, escovação, limpeza de dente, né? Escovava o dentinho deles. Mas o gato, ele é muito do estresse mesmo. Então, tem que ter um ambiente mais preparado. Não dá para você levar qualquer hora do dia para misturar junto com os cães. Então, tem que ser um horário que é só de gato. Né? Então, tem esses cuidados Ou ter também. um ambiente separado, né? Separado, Na exatamente. Na Marvetes, vocês têm um ambiente Tem. separado para gatos, A gente né? tem uma ala só para os felinos, né? Bem Depois importante. a gente vai dar uma olhada nas fotos. Acho que legal. vocês me mandaram uma Sim. foto só da área Sim. de gatos, né? Sim. O cheiro é diferente. O barulho, né? O movimento das pessoas mesmo, não precisa nem ser dos outros animais, né? O gatinho, por exemplo, da minha avó, nossa, ele é super assustado com as pessoas mesmo. Então também tem que tomar cuidado quando entra, não falar muito alto. Tem as particularidades dele. Eu vi uma matéria há pouco tempo dizendo que assim a gente está
gravando aqui já quase no final do ano, eu não sei exatamente quando esse episódio vai ao ar, provavelmente é no início do ano que vem, 2026, mas eu estava lendo uma matéria que no final do ano a gente acaba tendo um abandono muito grande de pets. Primeiro porque as pessoas querem viajar, querem sair de férias e não querem ter o custo de deixar ou num hotelzinho ou não pode levar porque vão para o hotel. E depois, porque ganha no final do ano, aí sai de férias no início do ano, e aí tem problema e já abandona o pet. Isso é uma verdade? Infelizmente é. Ou até muita gente ganha, às vezes, de Natal, né? Ganha dessas festas de fim de ano. E começa o ano e já abandona também. Também tem que tomar cuidado com isso. Não só no final do ano, meio do ano também, mas principalmente no final do ano. Meio do ano por conta das férias escolares. Férias, mas imagino. mais no final do ano, que normalmente é onde tem mais as férias de família, né? As viagens. Então, a gente tem bastante abandono, sim. É um Infelizmente. absurdo. É um absurdo. Né? O que a gente vê também de abandono, os animais ficam velhinhos, eles são abandonados. Quando eles ficam doentes, eles são abandonados. Sim, porque quando é bebê, todo mundo acha uma gracinha, todo mundo quer. E a gente precisa pensar, um gato vive em média quanto tempo? Eles estão vivendo bem agora, Estão vivendo né? bem. A gente pega gato de 20 anos. E cachorro? A média de gato é em torno de 18, né? Já pegamos de 20, 23 anos. Sim, já peguei também 23 anos. 23. 23. E cachorro? Cachorro é um pouquinho menos, pouco menos. né? Então depende do tamanho. Cachorros menores vivem mais. Em torno de 15, 16 anos. Tem cachorros que vivem mais do que isso, 18, 19 anos. Agora, os cães grandes, faixa de 8 anos, 9 anos. Então, vai depender do porte. Sim, é um projeto de vida, literalmente, né? Porque uma criança, quando você tem um filho com 15 anos, já vai ficando independente, exato. Os bichinhos não. Os bichinhos, eles serão dependentes até os 18, 20, 23 anos, né? Então, é um projeto de longo prazo, né? Que as pessoas precisam se conscientizar. E os cuidados só vão aumentando, né? Com a idade, porque os problemas vão surgindo como surgem nos humanos, né? Então, essa consciência que acho que às vezes as pessoas não têm, não é? Porque pensa assim, não quer legal, não quer bonito, ter um bebezinho. Sim. E depois você tem toda uma rotina no dia a dia. Tem, e o cuidado, né? Então, também como acontece com a gente, né? O coraçãozinho fica um pouco mais fraco, tem um probleminha de coração, tem alguns que têm dificuldade para se locomover, tudo muito dentro do quadro do paciente geriatra, que são os velhinhos. Então, essa hora as pessoas... Infelizmente, eu falo que eu acho um absurdo também, né? O que passa da cabeça é você viver a vida com aquele paciente, com aquele não sei como pet, consegue, na verdade. E chegar no finalzinho, abandonar, falar, tá ficando muito caro, eu não tenho tempo. Então, acontece. E sim, é uma conscientização. Antes de pegar, tem que saber que você tá pegando uma vida, né? E é uma vida totalmente dependente, porque ela depende de você para comer, ela depende de você para passear, ela depende de você para ir no médico, ela depende de você para tudo. Né? Então, essa eu acho que é a mais conscientização que precisa ter. E a gente ainda fala, né, quando a gente não tá se sentindo bem e tudo mais, eles não. Então, por isso que a gente reforça tanto essa ida ao veterinário, por mais que esteja tudo bem, né, clinicamente, mas para ir a cada 6 meses, para a gente sim fazer um check-up, muito importante. A gente fala que a prevenção é o melhor tratamento, né? E você também economiza muito quando você faz dessa forma, né? Não espera, às vezes, uma bomba estourar ali, né, para correr. Então, tem que sempre ter esse cuidado a cada 6 meses, ir lá, só para ver se tá tudo bem, fazer o check-up. É essencial, assim, para eles e para a qualidade de vida deles, já que eles também não falam, né? Tem 2 coisas que eu acho que se encaixa muito agora na nossa conversa, que a primeira é que precisa ter uma previsão orçamentária, Sim. Né? Tanto quanto um bebê humano, então você precisa se preparar com a questão orçamentária. Sim. E hoje... eu tenho a impressão que a medicina veterinária ela cresceu muito, né? Porque a gente ouve especialidades, porque antes assim, era o médico veterinário, ponto. Era o médico da família. Né? Você levava o cachorrinho lá no veterinário, ponto. Hoje em dia a gente ouve
anestesista, a área de anestesiologia. Isso, A isso. gente ouve o cardiologista, o dentista, o oftalmo. Temos todos todas lá. as especialidades, Sim. né? E exames, eu tenho visto assim, eu tive cachorro quando era adolescente, então foi um tratamento completamente diferente, porque era isso, você levava no veterinário para vacinar e tal. E tenho cachorros agora. E assim, eu fico bobo cada vez que chega lá, precisa fazer um ultrassom, precisa fazer o exame de urina, o exame de sangue. Então, a gente tem, inclusive, equipamentos hoje em dia que permitem fazer os exames tanto quanto nos humanos, né? Sim, totalmente. De quanto tempo para cá a medicina veterinária evoluiu desta forma? Olha, já tem um tempo, Já né, Bia? tem. Já tem um tempo. É que a gente teve uma onda crescente muito alta de um pouco tempo, eu acredito, né? Sei lá, uns 5 anos. Não, mas eu acho que até um pouco antes disso, né? Eu já venho, eu me formei há 18 anos e na minha época já estava numa crescente. Tanto que eu me interessei ali pela terapia intensiva, que era uma coisa que antes a gente não imaginava. Nossa, UTI para cachorro, né? UTI para cachorro, né? Então, é uma coisa que já veio. O que eu percebi, eu não sei se foi a mesma percepção da Bia, eu não sei se foi a sua também, eu vi que o mercado pet deu um boom muito grande depois da pandemia. Depois da pandemia, sim. Então, eu percebi que o cuidado ficou um pouco mais aflorado, né? Assim, a procura pelo mercado pet como um geral, eu vi que aumentou muito. Mas esse aumento da tecnologia, essa crescente da tecnologia já está vindo já há um tempinho. Antes, assim, a gente ainda está muito atrás da medicina, né? Mas da medicina humana. Da medicina humana. Mas estamos avançando muito, assim, a passos largos, cada vez mais. É interessante esse dado que você falou, que da pandemia para cá esse mercado aumentou muito. Mas não é porque muito provavelmente na pandemia aumentou a população de animais? Que as pessoas buscaram mais animais, pra mais ter pets, para companhia. ter companhia. Exato. É um dos pontos, sim, com certeza. E aí a pergunta é, uma pessoa que trabalha o dia todo, ela consegue ter um pet? O pet pode ficar o dia inteiro. Você sai às 8 horas da manhã e volta às 6 horas da tarde para casa. Esse pet pode ficar sozinho o dia todo? O gatinho fica bem. O gato fica bem. O cachorro não. Não que ele não fica, ele fica bem também. É tudo questão de condicionamento, né? Tem que ver como que é a rotina. É isso, é aquele costume desde pequeno. Se ele tem um espaço onde ele consiga circular, onde ele tenha alguma coisinha para ele se distrair, brinquedinho, coisas para chamar atenção, né? Mas os gatos, eles ficam melhor. E tem como, por exemplo, sair para passear um pouquinho antes de você sair para trabalhar, quando você volta também passear um pouco com ele, né? Porque para ele se adaptar nisso e entender que aquele período ele não vai estar com o dono, né? Com o responsável. Então, criar maneiras para ele não ficar completamente sem atividade, né? Porque também pode levar a obesidade e outras comorbidades. Então, ou antes do trabalho, ou depois do trabalho. Se puder fazer os dois, é perfeito, né, cara? Perfeito. Seria ideal. Porque o bichinho, ele precisa de atividade, né? Sim, exato. Precisa gastar energia. E aí, a gente tem outros pets surgindo além dos gatos e cachorros, né? Que outros pets vocês têm visto em consultório, têm tido notícias? Os exóticos, Os né? exóticos, E quais são? Um coelho, né? Esses dias apareceu um lá, né? Coelho, tem bastante. tá vindo bastante. Tem alguns répteis que estão vindo. Iguana. Ferret. Nossa, tem muito ferret, é verdade. Então, tem alguns, tanto que tem uma especialidade também na veterinária, que são os veterinários de animais exóticos, que são os animais... É uma especialidade na veterinária? É uma especialidade. Porque não é a mesma coisa de tratar um cão e um gato. Não. É diferente. Então, tem clínicas que fazem internação de silvestres. Então, tudo voltado para essa área. Tem as aves, né? Tem as aves, sim. Bastante gente. E aí tem clínica especializada para cada espécie animal?
Tem as clínicas que são mais voltadas para os silvestres, Tem. para os exóticos, tem veterinária, as especialidades. Tem alguns lugares, né? Os maiores hospitais tem já um veterinário que ele que ele é focado para aquele tipo de pet. Tá? Então, tem pessoas que lidam tanto com cão e gato, mas que também têm a aptidão para lidar com o exótico. Então, vai muito de acordo, mas existe sim. Tem um nem mercado fugindo voltado. muito até para os felinos. Tem especialidade só de felinos também, só dos gatinhos, né? Então, Tá. temos E especialidade tem clínica pra todos. só para felinos? Tem. Específica? Uhum. Ah, não sabia. Eu Tem. sempre achei que... Tem hospital só de felinos aqui em Exato. São Paulo. Tá. Especializado com internação, Sim, com unidade intensiva e Tudo tudo. só felinos, Só para exatamente. felinos. Tem. Tá. E além de gatos, não tem outros felinos como pets, ou tem? Muito Como difícil. pet, eu acho que como não. de pet, até mesmo porque tem um controle nem tem IBAMA controle e do tal. IBAMA, então dependendo do pet, ele não é nem liberado para você Exato. ter como pet, Sim, né? legalmente não é Não. permitido. Né? Tanto que algumas aves, dependendo do animal em si, tem que ter liberação. Sim. Tá. E tem os porquinhos, que agora também virou uma moda, né? O mini pig, É, o mini pig. sim. E eles também demandam cuidados tanto quanto um cachorro, Com quanto certeza. qualquer vida, não é? Qualquer vida. A Qualquer gente tem que vida. pensar que é uma vida, né? Literalmente. É uma vida que nós temos, então você tem que cuidar. Um mini pig Que é também. dependente da gente, né? Então, Tem que a cuidar parte da igual. higiene, a parte da limpeza, a parte de alimentação. Então tem que sim. Eles não são independentes, né? Como a gente Sim. pensa, né? Porque a gente tem o porquinho, a gente pensa naquele porquinho de fundo de quintal, né? E eles quiseram colocar o porquinho dentro de casa. É, e tem o porquinho da Índia, que o pessoal deixa em gaiola, mas eles também demandam cuidados, Também. né? Não Demanda adianta achar que você cuidado. vai sair o dia inteiro, do trabalho você vai pra balada, vai chegar em casa 3, 4 da manhã, deitar, dormir, porque se você tem um bichinho, você tem uma vida, uma responsabilidade ali, né? Não adianta. Ou você assume aquela responsabilidade ou não tenha, para depois não ter abandono e tudo mais, né? E com relação à castração, vocês são a favor ou contra a castração? Quando eu peguei os meus 2 cachorros, eu tenho um macho e uma fêmea. Cada um me deu um porquê do sim e do não e do momento de fazer. Eu confesso que eu fiquei bem confuso na ocasião. Então eu queria ouvir de vocês o que vocês falam de castração, tanto para gatos, cachorros, fêmeas e machos. Qual é o momento certo, se é que vocês são a favor da castração? Então, a gente Quer começar? A gente é super a favor. Porque esse acredito tema que é cada bem vez. polêmico, né? É polêmico. Não, eu sou super a favor. Acho que sim, tem o tempo certo, né, de castrar. Já tem estudos indicando sobre, por exemplo, da fêmea esperar o primeiro cio. E aí sim você castrar após o primeiro cio. E do macho, eu acredito que ele já com 1 ano já daria para castrar tranquilamente também. Não castrar muito novo, né? Alguns lugares castram eles bem filhotinhos, né, Cá? Bem pequenininhos. A assim. gente sempre orienta a esperar a maturidade sexual deles mesmo, Exato. né? O desenvolvimento. Porque o que a gente vê quando o paciente é castrado muito novo? É aquela vulva infantil, não tem o desenvolvimento como deveria. Então, foi bem como a Bia falou, né? Espera o primeiro cio e depois vem castra. Eu sou a favor também da castração. É a favor da Sou a castração, mas depois da maturidade. Isso, espera pelo menos o primeiro cio da fêmea. Eu não consigo, eu tenho um macho e uma fêmea. Às vezes castra o macho, espera um pouquinho e depois castra a fêmea. Porque em algum momento alguém me falou o seguinte: a fêmea, se você não deixa ela ter o primeiro cio, ela não tem uma descarga hormonal que lá na frente essa descarga pode causar piometra. Eu não sei se isso é uma verdade, se é um mito. Isso é muito me passaram. Isso não que é controvérsia, né? Mas tem várias opiniões relacionadas a isso, né? Você vai ver uma linha falando para você castrar antes do primeiro cio, né? E você tem uma linha falando para castrar depois do primeiro cio. Então, tem toda a parte do hormônio, só que também a gente depende do hormônio para ter o desenvolvimento.
né? Então tem... Porque aí também tem a questão da liberação hormonal do primeiro cio para finalizar a constituição óssea. Tudo isso então, eu ouvi na exatamente. época da castração e eu fiquei assim... É muito controverso. A doutora é a favor Eu sou a favor. da castração depois do primeiro cio? Eu sempre oriento esperar o primeiro cio e depois estar castrando. Eu também. Também. E no macho, por volta de 1 ano. O macho também esperar, a gente sempre baseia o desenvolvimento do macho quando o testículo ele Desce, fica né? exposto, né? Quando ele desce, né? Porque ele fica retido, aí à medida que ele vai crescendo, ele vai descendo e vai alojando ali dentro da bolsa escrotal. Então, a partir do momento que já tiver ali tudo direitinho, é o tempo. Né? A gente vincula muito, vou castrar para ver se ele fica quieto. Né? Então, assim, obviamente que tem uma liberação hormonal um pouco menor, mas o que a gente tem que pensar é que não é regra, né? Porque eu vou castrar que ele vai ficar quietinho. Exato. Porque diz que a castração também, pela questão hormonal, deixa o cão, não sei se o gato, mais calmo quando é macho, menos ativo. Ele para de marcar um pouco o território. Né? Para de querer mostrar, falar, olha, esse daqui é meu, né? De forma ou outra fica mais tranquilo, né? De uma forma ou outra fica, né? Mas não é regra, né? Também não Fala, é olha, regra. eu castrei, não dá pra ele não vai generalizar. fazer mais nada. Exato. E a outra polêmica também bem grande com os pets é ração ou alimentação natural. Qual é a opinião de vocês a respeito disso? Porque a alimentação natural dá muito mais trabalho. Porque você tem que preparar, tem que ser balanceada, então você tem que ir num nutricionista, num nutrólogo que vai verificar ali todo o quadro de exames para poder prescrever. Sim. A ração, nesse sentido, é muito mais prática. Sim. Mas a probabilidade dela ser balanceada corretamente é maior do que numa alimentação natural feita sem orientação. Sim. Então, quais são os benefícios e os contras de uma e de outra? E qual é a opinião de vocês? Eu acho que depende muito, primeiro, do paciente, né? Se ele tem já alguma comorbidade, se não tem. Envolve questões financeiras também, porque a gente sabe que a alimentação natural é mais cara, né? Porque é isso, não dá pra, deixa eu fazer uma comidinha saudável aqui. Não, tem que passar numa nutróloga, tem que ser acompanhado. Para não faltar nenhum tipo de nutriente. Hoje em dia as rações, né, estão evoluindo super, tem de altas tecnologias, assim, tem ração muito boa no mercado, né? E também tem a praticidade da ração, né? Com a alimentação natural, vai muito do que o responsável vai aceitar, vai querer, o que ele está disposto, né? Por muito tempo eu dei alimentação natural para minha poodle. E na época eu lembro que foi ótimo, mas tudo acompanhado de uma nutricionista. Por mais que seja veterinária, eu passei numa nutricionista com ela, né, numa nutróloga. Ela fez tudo balanceado certinho. E eu fazia, e era trabalhoso, né? Então eu tinha que ir lá, eu que fazia mesmo. Então eu comprava tudo certinho, pesava, tudo do jeito que era recomendado, né? E que fez muito bem para ela por um momento, mas por anos ela sempre comeu ração também. Então eu acho que não tem muito como a gente dar uma opinião, não, essa é melhor, ou essa é melhor. Mas é porque é isso, é o que você está disposto, o que você quer oferecer pro seu animal, e claro, se ele não tiver nenhuma restrição, que também pode acontecer, né? E nisso as rações, por exemplo, tipo uma hipoalergênica, uma gastrointestinal, que vai ajudar se o paciente precisar, né? Então, acho que é sempre pensar primeiro no paciente, antes de qualquer coisa, né? Eu falo que qualquer uma das duas situações, se for balanceado, né? Então, vai optar por uma ração que seja uma ração de boa qualidade. Isso. Se for optar pela alimentação natural, com certeza balanceada. Hoje está tendo muita procura da alimentação natural, então eu falo que vai muito também com o estilo de vida de quem está comprando, de quem está solicitando a alimentação natural. Então, você vê que pessoas que se cuidam bem, pessoas que se alimentam bem, elas também querem que seu pet quer passar tenha uma boa alimentação. Então, tem empresas hoje que já fazem alimentação natural para o pet. Tem empresas que vendem, né, essa venda casada, né, do acompanhamento com o nutrólogo e o desenvolvimento da alimentação também. Já congelada, né? Sim, congelada, com porções, né, tudo direitinho.
ou também tem a opção de você estar indo no nutrólogo, que também temos essa especialidade, e fazer a dieta balanceada de acordo com o seu paciente, com o seu pet, né? Tem alguns que já fazem a dieta de acordo com a doença do paciente também. Então, vai muito de acordo com o que você Tá disposto Tá e da disposto a necessidade fazer, do exato. pet, né? Na Marvets, vocês têm todas as especialidades? temos. Temos veterinários internos, né? E temos parceiros que fazem os Tá, atendimentos nutrólogos, cardiologistas. Cardiologista. Vamos dar uma olhada nas Vamos fotos lá. que vocês... Ai, aquele quem é que tá no seu colo? Eu tava falando, ela é uma paciente. Ah, é ela? É ela. Ela é uma paciente muito querida. Esse dia que ela estava comigo, ela foi fazer uma cirurgia para remoção de cálculo em bexiga. Ai, o meu macho acabou de fazer. E o na hora Cacau. na hora que eu fui pegar ela, esse daqui foi um momento antes da cirurgia. Na hora que eu peguei, mas ela se aconchegou tão gostoso que assim no meu pescoço, ela assim, meio que me abraçou, né? Com aquele jeitinho deles. Aham. E foi isso. Ai, É uma que linda. querida. Vamos ver as fotos do Amarvets? Ó, essa é a ala de Essa felinos. é a aula de felinos. Ah, aula de felinos, essa. Isso. Que é totalmente independente, separada dos aqui cachorros. onde eu que tava tirando essa foto, né? Aqui tem a porta que separa. Então, eles entram e aí já é a sala de espera, já é a recepção, junto do consultório. E uma outra coisa muito legal que a gente tem lá é que tanto o raio-x quanto o ultrassom, todos os exames vão até essa ala. Então, os gatinhos não precisam sair para fazer esses exames. Tá, porque tem todo um estresse, eles ouvem latido, Isso. sentem o cheiro. Tudo que a gente consegue evitar deles, De contato, isso né? a gente evita. Tá. Vamos para a próxima. Esse é o consultório da fisioterapia, um dos nossos consultórios. Ai, que lindo o consultório. Lindo, né? Esse consultório bate bastante sol, é o meu favorito do hospital. Fala dos cães, dos nossos heróis. Em todos os setores, basicamente, do hospital, a gente tem a imagem aí de um super-herói, né? Esse é um deles. Fica lindo, assim. É o que a gente considera um pet herói. Então, esse daqui era um cão que ele ajudava no resgate dos... quando faz em áreas geladas. Então, cada animal vai passar nas outras... Feito. vai passar nas outras áreas, dentro do centro cirúrgico, que é uma que eu gosto muito, que tem aquela... Qual é o nome dela? Beach-Rua. Qual? Beach-Rua, acho. Que é a gorila que, que ficou com aquela criança no colo até chegar ao resgate. Sim, ela é maravilhosa. Então, todos eles têm uma história por trás. Por trás. Sim. Ah, por isso os heróis. Exatamente. Então, vamos adiante. Esse é o nosso ultrassom. A gente coloca essa luz que parece um céu estrelado, assim. Fica muito aconchegante para eles. Ai, que bonitinho o ultrassom. E aí, precisa tosar para fazer esse tipo de exame? Precisa. De preferência, sim. Pelo menos a barriguinha, né? Quando o pelo é muito denso, acaba atrapalhando um pouco a visualização. Exato. Tá. E o equipamento é igual a um equipamento humano? Ou tem alguma diferença? Tem algumas empresas que fazem equipamento voltado para o pet, mas basicamente é a mesma coisa. Tá. E tem um médico específico com formação para fazer esse exame, assim como na veterinária humana, não, na medicina humana. Tem sim. Tá, então vamos adiante. Aí é uma paciente que estava internada e a gente realiza o reiki neles, né? A gente trabalha muito com a cristalinoterapia, aromaterapia no hospital. A gente faz reiki em todos os bichinhos internados, né? E é engraçado, quando eu entrei no hospital, quando eles falaram isso, eu achei incrível, mas eu não sabia o tamanho da aceitação que eles tinham por essa medicina integrativa, né? E, assim, é incrível de você ver. Ela estava super agitada, ela estava incomodada, essa paciente, e a gente já pegou ela, a gente coloca também a cromoterapia. Ela foi se acalmando, é muito rápido.
É muito rápido. É muito legal de ver, né, Cá? A gente adora fazer isso lá. É muito importante. Ela vai se acalmando e vai relaxando. E eles são mais sensíveis do que os humanos, né? Eles respondem muito mais rápido Sim. aos tratamentos ditos alternativos, Sim, né? completamente. Lá no hospital a gente também tem uma campanha chamada Patinha Vermelha, que é de Uhum. doação de sangue, né? Então, às vezes, a gente faz alguns eventos para promover, para conscientização também. E a gente sempre oferece esse reiki, essa medicina integrativa, antes da coleta de sangue, né? Para eles, porque às vezes se é numa praça ou até mesmo dentro do hospital que vai ter cheiro, alguma coisa, eles ficam mais agitados. Então, antes da coleta, a gente faz e eles ficam bem tranquilos. Tem alguns que dormem de verdade, assim. Dorme e depois a gente vai pra coleta para eles irem mais tranquilos. É bem legal. Você falou de sangue agora. Eles têm os mesmos tipos sanguíneos que os humanos? Ou Não, é diferente? É diferente, né? diferente. Eles têm os tipos, mas é diferente dos nossos. Não é A, AB, Não. com fator Não, positivo, RH positivo? Não. Nós temos os fatores também, mas não é igual ao humano. Não. Tá, é diferente. É diferente. E tem tipos variados. Tem, Sim. tem E aí vários tipos. tem banco de sangue, então, banco de para sangue cirurgia e tal. Sim. E daí pode fazer doação? Tem, Tem voluntários que doam? tem os cães doadores. A gente né? tem os cães doadores. É isso que a gente tenta promover tanto também, essa conscientização, porque muita gente não sabe. Olha que eu sou tutor de 2 Aham. e não sabia que tem... Tem alguns pré-requisitos, claro, né? Mas a gente sempre tá tentando levar essa conscientização, porque é muito necessário, né? Para pacientes internados, para paciente que tá em cirurgia. Tem vários casos que a gente precisa. Então, a gente não pode ter a falta da bolsa de sangue, Claro. tanto para cão, tanto para gato. Para gato é muito difícil, Muito, porque a gente precisa de um animal um pouco maior, né? Então, os cães são cães grandes, têm a idade pré-determinada, né? De 2 a 8 anos. Então, tem, como a Bia falou, os pré-requisitos. E os gatos nós temos bastante dificuldade, porque a gente também precisa de gatos grandes, né? Acima de 4, 5 quilos. Mas tem sim, essa campanha aí do Patinha Vermelha é para isso, né? Para conscientização e para estimular os doadores. E lá na Marvetes é possível, então, fazer doação. Sim. É possível sim. Tá. Vamos para a próxima foto. Essa é a nossa recepção. Ai, que bonita a recepção, é grande. Aconchegante, né? E aqui é a entrada da recepção dos felinos. E aí entra naquela sala da outra foto. Tá, já entra da recepção direto para a área. Ala de É felino. a reservada. recepção diferente, né? Aqui os cães aguardam aqui e os gatinhos aguardam vão pra lá. lá. dentro. Tá. Isso. Vamos adiante. Essa cá ama falar, né? Que essa é a nossa UTI. Eu falo que essa é a minha menina dos olhos, né? Porque essa é a área de UTI. Esse é um dos leitos. Então, aqui também um dos heróis, né? Que tá ali E a atrás. história, ele chama Peio. É linda. Ele é um cavalo mais sensitivo. Então, eles levavam em leitos e ele escolhia o leito que ele ia entrar, na medicina humana mesmo. Então, ele entrava, ficava um período com o paciente e ele nunca dava as costas pro paciente. Então, ele saía de ré. Então, eu amo essa história. Eu lembro até hoje quando eu fui conhecer o hospital e me contaram essa história, eu lembro que meu olho encheu de lágrimas, assim. É muito legal. Lindo. Então, esse daqui é nosso UTI. Lá também, né? Apesar do paciente às vezes estar sob sedação, faz toda a parte também ambiental para ele ficar mais confortável, diminuir luz e tudo mais. Mas aqui é um dos leitos. Lá nós temos 2 leitos de UTI. Tá, vamos adiante. Aqui A gorila. a gorila que vocês comentaram. Isso, esse é o dentro nosso do centro centro cirúrgico. Esse é o centro cirúrgico. É um deles, né? Nós também temos dois centros. 2 lá. centros. E esse equipamento que fica em cima, o que é? É só iluminação? É iluminação, é o foco tá. cirúrgico, né? Tá. Então, foco cirúrgico, aparelho de anestesia. Mostrou, você tem uma outra, mandou Do outra arco? foto do arco? Não lembro se eu mandei. Tem o arco cirúrgico também, que ele ajuda bastante, né? Não tem aquela necessidade de estar com raio-x, então as cirurgias ortopédicas, vasculares, você faz o acompanhamento com arco. Então tá aqui nesse centro também. Então ele é bem equipado. Tá, vamos para a próxima. Essa é a nossa suíte do tutor. A suíte do tutor, Aham. porque se o bichinho precisar ficar internado,
O tutor Isso. pode ficar junto? Isso, claro, tem alguns casos que a gente não consegue liberar, mas alguns a gente consegue, né? Tudo com a avaliação médica. E é uma suíte mesmo. É uma tem suíte banheiro, completa. tem uma cozinha no cantinho para ele ficar o tempo todo ali com o seu Alguns pet. tutores também, alguns responsáveis gostam de ficar na suíte. Tipo, por exemplo, o meu cachorro vai operar, quero ficar aqui esperando até ele terminar o procedimento, né? Então, fica Se na utiliza da suíte. suíte. Aham. E aí, se o pet tá liberado, ele fica aqui nessa parte Isso, da exato. caminha onde tem grade. Aham. Ou se o responsável mora longe, né? Quer estar próximo, tudo, a Uhum. gente oferece a suíte também. Tá. E tá uma procura enorme. Tá mesmo. É mesmo? Enorme. Que bom. Vamos em frente. Aí, ó. Esse é o arco. Esse é o arco. É o arco tipo C, né? Também E esse é o centro cirúrgico também. Isso, é o mesmo daquela outra foto. Tá. Vamos para a próxima. Um pouquinho do nosso laboratório. Temos laboratório também Próprio. próprio Uhum. com patologista, né, para análise. Porque faz exame de urina, exame de Faz. sangue, Uhum. do mesmo jeito que a gente. Igualzinho. Né? Tá. E aí vai para o laboratório, faz a análise para vir o resultado. Exatamente. Tá. Vamos adiante. Nossa internação. Essa é a internação de cães, que é separada da internação de gatos. Tá. Aqui são as baias, Isso. onde ficam os cãezinhos. Exatamente. Tá. Vamos adiante. Nossa esteira, nossa hidro da Hidroesteira, fisioterapia. né? Ah, é uma hidroesteira. Isso. Pra eles Para os fazerem fazerem fisioterapia. Fisioterapia. pós-operatório ortopédico, ou recuperação ortopédica, fortalecimento. Então, eles caminham ali dentro da água. Eles gostam, né? Adoram. Eles adoram. Tem né? uns que a gente tem que segurar porque ele quer ficar, Quer quer ficar? ficar bebendo água aí o tempo todo. Tem mais, será? Aí a nossa odonto. Fazendo tratamento periodontal. Exato. Ah, tem que fazer limpeza a cada Tem, tanto, né? De É importante, tártaro. sim. Só que uma coisa diferente do que acontece com a gente, eles precisam ser anestesiados para a gente conseguir fazer essa limpeza. Porque a gente não consegue simplesmente falar, olha, fica quieto, não De boquinha morda. aberta. Não morda a tia, né? Então, a gente precisa anestesiar. E aí, esse procedimento da limpeza, ele precisa ser feito a cada quanto tempo? E a cada quanto tempo pode ser feito? Porque tem uma anestesia envolvida, né? Também vai Que a gente sempre fica nessa dúvida também. Também vai depender dos cuidados que o responsável tem em casa. Porque existe a escovação dentária, você pode estar escovando, deve estar escovando o dentinho deles. É difícil, né? Mas tem como você Tem estar que criar fazendo. esse hábito, né? A carinha. Tudo que ele vai ter que começar a fazer. Não, eu faço. E eles são super bonzinhos, Ah, os que meus. bom. É que assim, tem que escovar o pelo, tem que. São os cuidados, É, são né? os cuidados. Então é uma rotina. É o skincare deles. Tem um skincare todo lá que. Tem. Então, assim, quanto maior o cuidado, talvez você tenha um espaço maior que você precisa fazer. Então, a gente sempre fala que você pode fazer uma profilaxia, né? Para você, quando começa a aparecer os tártaros, você vir fazer a remoção. Ou já tem alguns casos mais avançados e que você precisa, de fato, fazer um tratamento periodontal. Então, às vezes com extração, com canal, acontece. Porque chega a cair os dentes, Sim, né? e além da contaminação, né? Eu ia dizer, diz Isso. que tem infecção que pode parar no coração, Sim, né? sim, tem Que sim. começa com o tártaro. Então, assim, a saúde bucal do paciente também, do pet, ela é bem importante. Uhum. Vamos adiante. Aí é o nosso rooftop. E aí é uma foto onde a físio tava aproveitando dele, que aquela foto daquele consultório lindo é nessa porta aqui de vidro. Tá. Então dá pra abrir também, ela coloca quando tá um dia gostoso assim, dá pra fazer as atividades de físio aí do lado de fora. Eles estão muito chiques, né? Eles Tem até tão, rooftop. eles merecem. E aqui também não deixa de ser uma área que um tutor pode, um responsável fica, né? Faz uma visita, até mesmo a própria equipe, né? Aquela arinha de descompressão para ir ali
ali, dar uma respirada. Muitas vezes a gente sobe também com algum paciente internado para eles tomarem um sol, sair um pouco ali da baia, darem uma andada. Tem alguns que só fazem xixi se sai para passear, então a gente sobe também para eles fazerem xixi. Então, cada um com seu jeitinho. Acho que terminamos. Tem mais? Ah, tem mais uma. Tomografia. Nós temos tomografia lá. Também dentro E do aí hospital. precisa anestesiar para fazer tomografia? Porque a tomografia tem que ficar paradinho, né? É um exame rápido, né? Tá. É uma anestesia rápida, mas a gente precisa que ele fique imóvel. Então, também, eles não têm a consciência de que eles não podem se mexer. Sim. Então, por isso que faz anestesia. E Anestesia aí geral. é uma tomografia como é de humano, que Sim. entra no tubo. Entra no tubo, entra e sai. Tá. É igualzinho. É igualzinho. A mesma coisa, assim. Bom, então, meninas, vistas as fotos, meninas com todo respeito, a gente vai fazer então o nosso quadro Indica Chique, aonde vocês dão uma dica de um livro, de um filme, de uma série que tem a ver aqui com o nosso assunto. Então, gostaria que vocês dessem aqui as dicas de vocês para os nossos seguichiques. Tá. A gente estava até conversando disso, né? Não necessariamente relacionado com o pet, mas eu acredito que com a história do hospital, né? Porque o hospital ele foi construído baseado num cuidado de um pet em especial, né? Que o responsável pelo hospital, ele tinha aquela vontade de criar um ambiente que tivesse Todo suporte, todo né? suporte, né? Todo o atendimento humanizado. E eu falo que esse é o porquê do hospital, né? O porquê que o hospital cresceu. Então, se tem uma dica, né? Eu daria a dica daquele livro, Comece com o Porquê. Comece pelo porquê, né? Que a partir do momento que você sabe o porquê de tudo, né? O porquê de você fazer as coisas, você consegue entender o que você precisa fazer para aquilo dali funcionar. Então, a dica, eu acho que funciona muito bem ali no hospital, dica para empresas, de vida e todo o resto. Eu acho que ninguém quer estar entrando num hospital, né, para começar o assunto. Mas, então, por isso que a gente preza tanto lá no Amar, né? A gente preza muito pelo acolhimento, pelo um bom atendimento, porque ninguém, na verdade, quer entrar ali, né? Sempre é um suporte maior. Ninguém vai tomar um cafezinho com a gente, Exato. apesar de eu sempre convidar. Olha, na próxima, venha tomar um café comigo, né? Mas, Exato. então eu falo, isso, comece pelo porquê, é o nome do livro. É o cuidado, né? Tá certo. É bem cuidado. importante saber o porquê. Até Sim. o porquê de ter um pet. Exatamente. Exatamente. Nessa linha, então, eu queria fazer uma última pergunta para vocês, que muita gente tá lá pensando, tá nos ouvindo e pensando, eu quero fazer veterinária porque eu adoro bichinho, vou me dedicar ao curso de veterinária. O que as pessoas não sabem que uma veterinária ou um veterinário passa? Porque é muito romantizado. Mas É muito romantizado. a profissão não é esse romance todo. Então, eu queria que vocês dissessem para quem está pensando em fazer veterinária, o que você precisa estar preparado para se deparar. Bom, a gente ainda tem bastante, eu não digo preconceito, né? Mas a medicina veterinária, ela não é tratada, às vezes, como uma medicina, porque é uma medicina, como a humana, né? Mas ela não tem a importância, ou ela é tida como menos importante. Então, nossa, mas você não ama, ou você não pode fazer por amor, né? Então, a gente ainda no momento atual, a gente ainda escuta isso, né? Nossa, mas eu vou pagar isso para fazer um atendimento do meu pet? Nossa, vocês são mercenários. E a gente ama com todo o nosso Claro coração. que ama, a gente mas se apega vocês são em profissionais, todos. né? Exato. Como qualquer outra profissão, arquiteto, Exato. engenheiro, médico humano, Sim. enfim. Então, assim, eu falo que é uma dualidade muito grande, né? Um ponto você tem que cada vez mais se especializar, cada vez mais estudar, fazer uma coisa de qualidade, até mesmo pela exigência do mercado. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda se depara com isso, né? A falta de valorização,
a falta de reconhecimento que às vezes a gente ainda enfrenta, infelizmente. Quando a gente se forma muito nova, também me formei super nova, né? E não ter esse preconceito na hora do atendimento, né? De achar, às vezes, que a gente é só uma estagiária, algo do tipo, né? Então, realmente rola bastante disso. Muito bem, então nós vamos para o nosso último quadro aqui do canal, que é o Toque Chique. Aonde vocês vão deixar um pensamento para os nossos Segchiques, uma citação de alguém conhecido ou um pensamento próprio que sirva assim de fecho pro nosso episódio. Deixa eu pensar. Vou deixar com a Bia essa. Eu acho que a gente sempre tem que tentar buscar e ver o lado bom das coisas, das situações, né? Que tem vezes que é difícil, no mundo de hoje também é muito difícil, mas a gente sempre tenta buscar isso, né? Pra gente conseguir sempre ter uma vida mais leve, uma vida mais tranquila, né? Conseguir sempre estar disposto a acolher o próximo. A gente nunca sabe o que o outro tá passando, o que o outro tá acontecendo, né? Então, é isso, sempre tentar ver o lado bom das coisas para as coisas serem mais leves. E ter empatia, né? Exato. É o que eu sempre falo. Ser chique e elegante é ter empatia. Ter empatia, né? É verdade. Saber se colocar no lugar do outro, porque a gente nunca sabe o que o outro está sentindo, né? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu acho que o episódio foi, assim, muito enriquecedor em termos de informação para quem está nos ouvindo e nos assistindo. A Feito A2 enviou 2 presentes aqui para entregar para vocês. Obrigada. Muito obrigada. Ela está patrocinando essa nossa 5ª temporada. Então, eu gostaria, inclusive, que vocês abrissem, mostrassem para os nossos Segchiques. Uau! Nós temos uma necessaire e um porta-óculos aqui. Eu também. Objetos, né? Os feitos aí da Feito A2, eles são sempre personalizáveis, então a gente pode colocar logo da empresa, a gente pode colocar o monograma da gente, tem várias cores, eles têm roupas, tem acessórios, enfim, vale a pena entrar aí no perfil deles e dar uma olhada, tem coisas bem bonitas, eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá aparecendo aí na tela o @ deles. E se você ficou até este momento aqui do vídeo, eu tenho certeza que você curtiu esse vídeo, então não esquece de deixar aquele joinha aí pra gente, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar as notificações no sininho, que é para receber um aviso toda vez que tiver conteúdo novo por aqui. Lembre-se que a gente tem o botão do Seja Membro, clicando lá, você se torna um membro Segchique Premium do canal, com vantagens exclusivas e, claro, vai estar apoiando a gente a continuar trazendo vídeos com conteúdo como este daqui e inteiramente gratuitos para você, tá bom? Não se esqueça de compartilhar nas tuas redes sociais, de comentar aí embaixo o que você achou do episódio de hoje. Mande as perguntas, as doutoras vão estar de olho aí nos comentários e elas vão respondendo. Todos os contatos das doutoras do Amarvetes vai estar na descrição do vídeo, já apareceu na tela aí no início. E, enfim, elas estão disponíveis para responder todas as dúvidas de vocês, tá bom? Por hoje, a gente vai ficando por aqui. A gente te espera no próximo vídeo do canal. Grande beijo. Tchau, tchau.